Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, nosso último resenha neste ano de 2025. E um resenha especialíssimo. Não estou no estúdio Boa Produções, estou aqui no estúdio de Volta Redonda, aqui no estúdio do canal do TF e também do Resenha com TF, onde eu faço sempre aqueles conteúdos que são os online, né, que eu trago os convidados que não são do Rio, que não são aqui de Volta Redonda, para eles baterem um papo conosco. E desta vez vou trazer um convidado especialíssimo, Kleber Machado, narrador com muitos anos de Globo e atualmente na Record. E ele vai contar fatos históricos na sua carreira. E quem vai participar comigo será o meu amigo Leonardo Dantas, que é um fã do Kleber Machado. Quem assiste o canal do TF sabe o que eu estou falando. O Léo é um fã ferrenho do Kleber e eu também trouxe esse presente de Natal para esse nosso amigo que é o Leonardo Dantas. E esse nosso conteúdo, claro, está em nome dos parceiros do canal do TF. A Vebet, que esteve durante todo esse ano aqui conosco. Se você quiser fazer aquele palpite responsável, entre na Vebet. Tá aqui o QR Code aqui embaixo para vocês poderem entrar, que é a Foot Fanatics. Você pode comprar aquela camisa que você quiser. Tá chegando a época de Copa do Mundo e vocês encontram diversos modelos aqui, ó. Por exemplo, essa camisa aqui da Argentina, aqui, ó, com o nome do Thiago Almada, vocês encontram lá na Foot Fanatics. Utilizem meu cupom TF para 7% de desconto. Vejam lá todos esses produtos que vocês vão curtir bastante. Se você está chegando aqui pela primeira vez no Resenha com TF, já fortaleça com like, inscreva-se, porque vocês vão gostar bastante desse papo com Kleber Machado. Então vamos mudar para esse papo com o jornalista Kleber Machado. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e vocês vão curtir bastante. São muitas histórias. Fala pessoal, o nosso último Resenha com TF no ano de 2025. Hoje tem um convidado que está aqui do lado e eu tive que trazer uma pessoa para apresentar o Resenha com TF comigo. Se eu não convidasse o Léo Dantas, eu acho que o Léo Dantas ia romper a amizade comigo. Eu acho que ele não iria mais conversar comigo, iria me mandar, sei lá, para morar em Barra Mansa, né? Não iria mais morar em Volta Redonda. Mas trouxe aqui o Léo Dantas. Léo, prazerzaço. Segunda vez, né, que você participa de um episódio do Resenha. Um foi entrevistando o Rogério Correia, ex-técnico do Voltaço. Foi em 2024 ou 23? Foi 24. 24, foi ano passado. E nesse ano, o último episódio da temporada, um papo que a gente está tentando há algum tempo e graças a Deus e a Record, que fez essa liberação. Primeiramente, agradecer a Record por ter liberado um talento, né? Grande talento, né? O senhor Kleber Machado, depois de 5 anos, volto a conversar com o Kleber, dessa vez não tão, uma entrevista tão demorada como aquela que foram quase 4 horas, né? Aquela foi bastante longa. Dessa vai ser mais tranquila, Kleber. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Valeu, obrigado, Thiago, Léo. Não lembrava que tinham sido 4 horas. Um abraço. 3 horas e meia. Ah, bom, então mudou muito. Eu estou te devendo essa meia hora aqui. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando aqui o Resenha. Kleber, e esse teu ano, profissionalmente falando, né? Campeonato Brasileiro, a volta do Brasileirão para a Record, bons índices de audiências, várias partidas que a Record ficou em primeiro lugar na audiência. O povo gostou da volta da Record para o futebol. E o Kleber, como que foi retornar ao Campeonato Brasileiro depois de ter saído da Globo e agora na Record, um novo player, sendo o âncora, o principal nome da emissora, Kleber? O Campeonato Brasileiro acabou sendo a grande inspiração para que eu resolvesse, naquele instante, no final do ano passado, sair do SBT, onde eu estava muito bem, um lugar super agradável de trabalhar, produtos bons, e aceitasse o convite da TV Record. A gente teve um Campeonato Paulista que teve resultados realmente muito expressivos, muito legais, e o Campeonato Brasileiro, como eu te disse, foi assim uma inspiração, porque durante tanto tempo fazendo a cobertura do Campeonato Brasileiro, e durante tanto tempo o Campeonato Brasileiro sendo uma exclusividade da Globo, ela teve um período, né, que ela dividiu com a Bandeirantes, com a própria Record, mas já há alguns anos, algumas temporadas, que o campeonato estava só na TV Globo, na TV aberta. Então, assim, a oportunidade de fazer de novo o principal campeonato do país, num novo momento, eu acho que foi legal, assim, para a televisão. Acho que nós temos muito ainda a fazer mais legal, a melhorar,
a burilar mesmo o trabalho, os jogos, as transmissões e tal. Mas acho assim que no saldo geral foi um ano bacana, com alguns índices legais, até por circunstância de escolha de jogo, a gente conseguiu mostrar não só como a gente está acostumado a ver, só times de São Paulo e do Rio. A gente mostrou um bom número de jogos diferentes, que ainda causa, num primeiro momento, assim, uma certa surpresa para o telespectador, mas acho que, de uma maneira geral, foi um trabalho legal. Como eu te disse, acho que tem coisa para melhorar, coisa para fazer, ajustes para a gente fazer, para conseguir levar um trabalho ainda melhor, mas eu acho que no saldo foi um trabalho bacaninha. Bom, primeiro corroborar, é isso mesmo. Se você não me chamasse para participar do Papo Kleber, relações rompidas, Kleber, eu vou falar no ar o que eu falei nos bastidores. Eu sou seu fanzaço declarado, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho o sonho de ser narrador esportivo hoje, por sua causa. Se eu tenho o sonho de narrar o carnaval, por sua causa também. Então, tô muito feliz de poder dividir tela contigo, um prazer muito grande. Obrigado. Ainda nessa linha do que o Thiago te perguntou, hoje a gente não tem mais a exclusividade que a gente tinha até anos atrás, né? Diversos players, aplicativos, streamings, YouTube, TV aberta. O produto futebol ganha com essa disseminação? Ficou melhor na sua visão para o torcedor ter, em vez de 1, 2, às vezes até 3 jogos diferentes em plataformas gratuitas? O produto é mais valorizado dessa forma? Então, se fosse fazer uma resposta assim bem simples, eu diria sim. Se for tentar uma resposta um pouco mais reflexiva, um pouco mais elaborada, eu penso assim, se eu fosse emissora de televisão, eu preferiria ter uma competição exclusiva. Se eu fosse clube de futebol, eu preferia ter o meu produto nas mais variadas plataformas possíveis. Porque eu teria isso que você falou, um número maior. E o número maior não é apenas quantidade, né? Você teria uma diversificação do público. Como nós sabemos hoje, eu acho que o futebol ainda na TV aberta, na TV fechada, na plataforma de streaming, no YouTube, o futebol ainda é um produto que consegue reunir um público muito diverso, muito distinto. O futebol é visto por todas as classes sociais, é visto por homens, por mulheres, por crianças, por adolescentes, por jovens. O futebol é visto pelo cara mais intelectual ou menos intelectual. O futebol não tem muito público fechado, né? Não existe. O público tem aquele público que é apaixonado, louco, maluco, especialista por futebol, mas o futebol, de uma maneira ou de outra, ele consegue juntar um grande público. Então, assim, primeiro que eu acho que é irreversível, né? O surgimento das plataformas. Então você tem hoje o streaming, você tem já tem há algum tempo os canais fechados, e são muitos que transmitem muitas coisas. Você tem as plataformas de streaming, como a Amazon. Agora estão dizendo que a Netflix vai entrar no futebol, já comprou algumas coisas lá nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil eles também estão falando, e não sei se aqui no Brasil eles também estão pensando em investir. E assim, a Disney tem a sua plataforma, além de ter a ESPN, tem a sua plataforma. A Globo, além de ter o Globoplay, ter o Sport TV, agora tem o GE. A Cazé, que é um caso assim à parte, que eu acho que teve uma influência muito grande nessa, por exemplo, na criação do GE, TV, enfim, e na diversificação do público. Vocês devem saber disso. Eu tenho uma filha de 25 anos que só vê televisão quando ela quer e raramente. Ela faz a programação dela desde sempre, desde que ela começou a assistir uma telinha, ela que escolhe a programação dela. E o futebol, às vezes, faz com que você sintonize TV aberta ou fechada. Então, na aberta, você ter mais de uma opção também eu acho bem bacana. Agora, para nós que fazemos comunicação, eu acho que ainda está faltando um jeito mais eficaz de contar para o público onde está o jogo. Eu conheço muita gente que fala assim, mas onde é que vai passar tal jogo?
às vezes eu vejo alguns grupos aqui, e assim, grupos de jornalistas, caras que trabalharam em televisão a vida inteira e ainda trabalham, onde vai passar o jogo tal? Sabe? Ainda acho que falta um jeito de comunicar de uma maneira mais eficiente e objetiva onde está o jogo. Mas acho que isso vai vir com o tempo, entendeu? Não vai ter mais... eu acho que não existe mais essa possibilidade de você contar para o seu público só com a sua própria chamada. Contar uma historinha rápida. Você falou de carnaval, há mais de... deve fazer uns 15 anos, eu saí do Carnaval do Rio e vim fazer o Carnaval de São Paulo. E mudou a direção artística do Carnaval. Assumiram o comando do Carnaval o Boninho e o Roberto Talma. A primeira reunião foi com o Roberto Talma. Para quem não sabe, o Talma foi um grande diretor de televisão. Diretor de musicais, diretor de novela, diretor de núcleo, foi um grande homem de televisão. E aí acabou a reunião e a gente ficou lá ouvindo a história do Talma. E o Talma fez um comentário que foi assim, nós devíamos estar em 2010 mais ou menos. Ele falou, há 20 anos, quando a gente lançava um produto, a gente tinha certeza que 80% do nosso público ficavam sabendo desse produto novo só com as nossas chamadas na nossa emissora. Hoje esse número caiu para 40%. Entendeu? Então, há uma necessidade de você sair do seu próprio mundo para tentar contar para todas as pessoas o que a gente está fazendo, quem está fazendo, como está fazendo, que dia está fazendo. Eu não tenho muita dúvida que muita gente não sabe onde eu estou transmitindo o Campeonato Brasileiro. Que algumas pessoas não sabem que a TV Record está transmitindo o Campeonato Brasileiro. Então, acho que toda a possibilidade de divulgar, seja aqui no Resenha, seja num outro podcast, seja num site, seja com influência, seja onde for, toda a possibilidade que você tiver para contar. Olha, o Campeonato Brasileiro também está na TV Record, eu acho que vai ser um ganho. Porque essa diversidade que é boa, essa pluralização, né, da comunicação, das plataformas, ao mesmo tempo que ela foi pegando público novo, ela também dificulta você contar exatamente para quem você precisa contar onde está passando determinado produto. Nessa situação, nessa questão que você está falando, tem muita gente ainda que acha que você está na Globo, que te encontra na rua, te confunde. Pô, eu vi você transmitindo o jogo pela Globo, nessa situação das pessoas ainda terem em mente um pouquinho, o futebol só passa na Globo. As pessoas te veem na Record e às vezes acham que você está na outra ainda. Pode ser que as pessoas me veem na Record e possam achar que eu ainda estou na Globo. Tem pessoas que ainda nem sabem que eu estou na Record. Às vezes o cara olha e fala, olha o cara da Globo ali, você passa e eu vou o cara da Globo ali. O outro ainda fala, pô, você está feliz lá no SBT? Não, eu saí do SBT. Isso eu acho meio natural. Acho tão natural que assim, eu conto essa passagem recente aí. Outro dia a TV Globo transmitiu, foi um jogo Flamengo e Palmeiras, se eu não me engano, mas eu não lembro se foi Campeonato Brasileiro, não foi a final da Libertadores, mas foi um Flamengo e Palmeiras, eu acho. E teve uma jogada de Flamengo e Palmeiras, e quem narrou o jogo foi o Luiz Roberto. E teve uma jogada do jogo que o Carlos Miguel, no goleiro do Palmeiras, saiu quase lá na marca do pênalti, deu um tapa na bola e a jogada continuou. E eu não estava ouvindo a transmissão, mas eu recebi uma mensagem no Instagram, o cara dizendo assim, porra, você é cego ou otário? O Carlos Miguel faz uma defesa espetacular e você me disse que ele falhou? Eu respondi, olha, eu não lembro de ter dito isso. Pode ser que eu seja cego, otário e esquecido. Mas não fui eu que narrei o jogo. Aí o cara nunca respondeu. Tem uns que falam a mesma coisa e respondem, aí foi mal. Pô, me enganei, entendeu? Então tem, essa mistura é inevitável de ter. Você acha que os caras cruzam o Galvão Bueno na rua e falam bem amigos da Band, bem amigos do SBT ou bem amigos da Rede Globo? Bem amigo da Amazon, fala assim. Igual quando
aconteceu recentemente, né? Você acabou começando, para você que se liga... Vê só. Vai fazer 3 anos que eu saí da TV Globo. Foi a primeira vez. E eu nem percebi. E mais tardio do que a galera que sai, né? Que a galera costuma errar antes, né, Kleber? 3 anos. Depois da Globo, eu já trabalhei na Amazon, no SBT e 2 vezes na Record, né? Final do Campeonato Paulista de 23 e agora. Foi a primeira vez. E não foi nem na abertura, foi no começo de jogo, né? No começo do segundo tempo. O cara entrou e falou assim: porra, o cara do Master aqui caiu pra trás que você falou Globo. Mas acontece, né, Kleber? Bola em jogo pra você ligado na Globo. Ficou muitos anos no ar. Uma hora. Demorei. A única coisa que eu fiz, uma vez chamei o programa que chama Tá na Hora no SBT, tinha um programa Tá na Hora, eu chamei de Tá na Área. Foi a única... Mas tá tranquilo, tá em casa. Eu devia ter emendado. Tá na área, tá na hora, tá na hora, tá na área. Eu devia ter feito. Tá na hora do tá na área, sei lá. Isso. Kleber, essa pulverização dos direitos de transmissão com plataformas falando para públicos diferentes, com segmentos diferentes, causou linguagens diferentes. Antigamente a gente via um futebol talvez um pouco mais sisudo, um pouco mais jornalismo. Isso foi mudando, né, ao longo dos anos já, inclusive na TV aberta. Eu lembro de você ter contado uma passagem de que reclamavam que você tinha feito uma risada, tinha feito uma piada numa transmissão. Isso foi mudando. E hoje a gente tem, principalmente no YouTube, transmissões absolutamente descontraídas, mais brincadas do que narradas até. Queria que você falasse um pouco dessa evolução, de como você encara essa mudança, a necessidade de mudança de linguagem nas transmissões, e se você acha que esse estilo que tem ganhado cada vez mais espaço, mais brincado do que informativo, pode flertar um pouquinho com um perigo de perda de credibilidade, por exemplo. É perigoso responder isso, porque é absolutamente mal interpretado. Ponto 1, eu não vejo mudança nenhuma no estilo de transmissão. Honestamente, eu acho que os caras, em 80% das transmissões, os narradores falam o nome dos caras, abrem na ponta direita, cruzam para dentro da área, o goleiro defende, a bola vai para fora, tem escanteio, tem gol e o gol gritado. Então, não vejo mudança nenhuma. Essa da descontração, esse é um assunto da informalidade, esse é um assunto que pode ser discutido. Porque essa informalidade também não me parece que seja originária das outras plataformas. Há bastante tempo, na própria Globo, a gente teve conversas de que havia uma necessidade de quebrar um pouco a formalidade. E quebrar a formalidade não é sair do jogo, contar piada interna, não é isso. Você ter... o que eu repito sempre é o seguinte, antigamente, se você quisesse comentar uma notícia que você leu no jornal, você tinha que escrever uma carta para o jornal, a carta ia demorar 2 dias para chegar no jornal, alguém do jornal ia ter que abrir a sua carta, ler a sua carta, encaminhar para alguém que ia resolver publicar ou não a carta. Né? Aí, com o tempo, isso já ficou mais rápido que o cara mandava um e-mail, manda um e-mail para o jornal. Né? Se você quisesse falar alguma coisa sobre algo que você ouviu numa emissora de rádio, você ia ter que achar o telefone da rádio, ligar para a rádio, alguém atender e resolver conversar com você e levar ou não adiante. E a mesma coisa na televisão. Era o centro de atendimento ao telespectador e tal. E isso tinha todo um processo, todo um caminho até chegar em alguém e no cara que falou a coisa que o telespectador reclamou. Hoje, o cara escreve no Instagram no momento em que eu falei ou não falei alguma coisa. Imediatamente. Errando às vezes que é a pessoa, né? Mas enfim, ele é imediato. É imediato. Eu sei nas emissoras, nos lugares, certamente tem alguém que fica acompanhando a rede social durante o jogo, para sentir o termômetro. Eu acho isso legal e acho que isso obriga você a ter um diálogo um pouco mais próximo com o cara. Né? E esse diálogo sempre existiu. Toda vez que você faz uma transmissão de televisão, que você faz um programa de televisão, você está falando para o público. Você não está falando para
Por exemplo, eu não gosto muito quando eu fico ouvindo um boletim de rádio, sei lá, e o cara faz assim: bom dia, boa noite, Tiago, eu estou aqui na Avenida da Praia, estou vendo aqui o movimento, e nesse momento, Tiago, o trânsito está muito forte, as pessoas estão tendo dificuldade, e até os banhistas, Tiago, eu não estou falando para o Tiago, eu estou falando para quem está ouvindo. Eu estou falando para quem está ouvindo, né? Eu não estou tendo uma conversa com o Tiago. Isso para mim não é informalidade, né? Mas assim, acho que hoje tem um pouco mais. Às vezes eu exagero. Eu acho que nós temos hoje uma necessidade de ser engraçado que nem o Chico Anísio tinha, né? E nem o Chico Anísio conseguia ser engraçado 24 horas por dia, todos os programas dele no ano, né? Ninguém consegue. Nem o Chico, nem o Jô, nem o Golias, nem ninguém. E se você quiser ser engraçado só por ser engraçado, só para mostrar que você é um bom humorista, você provavelmente não vai. E assim, mas eu acho que faz parte. Eu não sei, eu não sei se é uma evolução. Eu acho que é uma mudança natural no jeito de comunicar. E isso também é positivo. Aí eu acho positivo. Quando a gente conversou em 2020, no começo da pandemia, você disse que você não tinha redes sociais ainda, né? Você era um cara que era totalmente alheio às redes sociais. E quando você sai da Globo, você cria o seu Instagram, e o teu Instagram cresce muito rápido, né? É uma maneira que você teve inicialmente de ter o seu rosto nas redes sociais. Como que foi para você, além dessa situação, né, de às vezes o hater aparecer lá te xingando, te criticando, às vezes te confundindo, como que foi a sua entrada nas redes sociais e como que está sendo a sua utilização? É mais profissional? Às vezes o Kleber está lá mostrando o dia a dia dele com a família. Como que tem sido o dia a dia do Kleber Machado no Instagram? Bom, primeiro assim, eu posso me sinto assim, até privilegiado, porque assim, é uma minoria que entra. Normalmente em dia de jogo. Em dia de jogo sempre vai ter alguém que diz que você torce para o time adversário, que você não sabe o quê, sei lá, que você é ruim, que você é isso, que você é aquilo. Mas não é uma maioria, felizmente. Mas tem, evidentemente que tem. Quando eu acho que devo responder, eu respondo. Nunca respondi brigando, nunca respondi xingando, nunca respondi nada. Sempre respondi de uma maneira educada. E até já respondi e quebrei o cara, né? Porque o cara espinafrou, eu respondi, aí no dia seguinte o cara falou: pô, foi mal, sabe o que é? Quando a gente vê o jogo, a gente fica meio nervoso e tal. Mas tudo bem, mas tem menos. Eu não sei por que eu entrei. Na verdade, eu acho que eu entrei porque meu irmão começou a perturbar para entrar. Entra, tem que entrar. E aí todo mundo entra. Porque já antes os caras falavam: tem que entrar. E eu ficava pensando: tem que entrar por quê? Né? Tem que entrar por quê? Mas aí eu entrei. Não sou um postador diário. Acho até, de vez em quando eu já paro e penso: pô, você tinha que publicar todo dia alguma coisa. Um vídeo, uma história, um comentário. Eu sei que o pessoal gosta disso. Se você publicar que está tomando café da manhã, os caras gostam. Eu sei que os caras gostam. Se eu publicar um dia que eu estou... hoje eu vou fazer o jogo aqui, eu estou ensaiando como eu vou começar o jogo. Estádio lotado! Os caras vão adorar. Né? Os caras vão adorar. E acho legal, acho bacana. Sim, mas não sou um fanático. Ele cresceu... Eu abri em março de 2023. Ele cresceu muito rápido. Em maio de 2023, eu acho, abril, maio, eu cheguei a 100 mil. 2, 3 meses depois, eu cheguei a 500 mil. Né? Aí cheguei lá a 800 mil. E hoje, assim, como eu não fico... Então ele cai para 700 e pouco. Aí outro dia eu fui fazer uma entrevista com o Yuri Alberto e postei um videozinho com o pai do Yuri Alberto e com o Yuri Alberto. O vídeo teve um monte de visualização, entendeu? Um monte mesmo. E aí aumenta o número de seguidor. Aí depois eu paro, aí diminui o número de seguidor. Mas fica esse negócio assim, cai 5 mil, sobe 1.000, cai... Mas eu não fiquei... Uma vez, quando eu comecei a pensar nisso, ainda me falaram assim, é legal entrar, mas se você entrar e ficar fanático, ficar fissurado, ficar doente para ter seguidor, puta, você vai acabar... Então assim, eu tenho um pouco de receio, assim, eu ainda resisto a, por exemplo, fazer comercial.
sabe, no Instagram. Acho que fiz uma vez, não gostei da repercussão. Aí você faz de vez em quando. Pô, outro dia o Ricardinho, que jogava no Ceará, lembra, o meio-campista? Jogou com Barbudinho? Hã? Barbudinho? O Ricardinho, segundo volante e tal. Sim, jogou no Botafogo também, Série B. Jogou no Botafogo. Acho que jogou. Aí o Ricardinho me procurou tal, e falou que ele estava trabalhando no Ceará e que ele estava trabalhando com uma loja de sapato, uma empresa de sapato. Falou, pô, eu queria mandar um sapato para vocês. Aí mandou um sapato para mim, um pro Noriega, um pro Sálvio. Pô, eu até hoje não usei o sapato, porque eu preciso achar um jeito de botar no Instagram que foi um presente do Ricardinho e da empresa de sapato tal, sem os caras achar que eu estou fazendo comercial pros caras. Já sei, pega esse trecho aqui do nosso papo e coloca. Tá resolvido. Não, era fácil fazer, né? Falei, pô, gente, hoje, por exemplo, hoje eu vou fazer um jogo do Ceará. E assim, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Ricardinho, pra empresa do sapato e tal. Pô, eles mandaram isso aqui, deram um presente aqui, mandaram pra mim, pro Salve, pro Noriega. Foi só um presente, tá? Mas tenho certeza que vai entrar um cara dizer que você tá ganhando dinheiro, que você tá vendido, não sei o quê. E aí eu fico pensando, putz, mas... Cadê a credibilidade do jornalista? E é meio bobo isso, porque assim, claro que tem um monte de cara que faz publicidade no Instagram. E não tem crime nenhum. Né? Eu vou fazer jogo e tenho que falar nome de cliente. Porque a empresa está lá vendendo, faturando, e tem algumas ações que são na voz do locutor. E qual é o problema? Não tem nada. Né? Onde sai o salário, né, Kleber? Então, assim, eu tento fazer, tenta não fazer depoimento pessoal, né? Eu ouço resenha toda semana. Pô, aí é muito pessoal. Agora, se você gosta de um bom papo sobre futebol, tem o resenha, uma vez por semana. É isso, que faz parte do trabalho. Como começou a fazer parte lá na Globo, faz parte no SBT, faz parte de tudo quanto é lugar. Porque é um jeito de a empresa faturar, a empresa tem cliente que prefere assim e tal. Mas eu não sou nenhum fanático. Às vezes eu penso que precisava... eu nunca fiz uma live no meu Instagram. Minha mulher fica falando, é legal, pega bem. Eu nunca fiz, né? Mas sim, preciso pensar, de repente começo a dar uma animada no negócio. Vou trocar mais mensagens com você no WhatsApp. Vou bloquear. Kleber, eu queria voltar um pouquinho já vi algumas entrevistas suas sobre como você foi pro esporte, né? Você sempre dizendo que achou que ia ficar muito tempo ali na gerência artística da rádio, até que começou a fazer algumas entradas e tal. E daí conseguiu construir essa carreira espetacular que você teve no jornalismo esportivo. Mas como é que é o Kleber virar narrador? Porque você começa fazendo alguns boletins ali, né? Acho que da Portuguesa e tal. Como é que vem a experiência da narração? Então, assim, na rádio, na verdade, assim, resumidamente, né? Eu trabalhava na Rádio Globo, era coordenador de programação da Rádio Globo, trabalhava com gerente de programação. E era o que eu gostava de fazer, achava que ia fazer. Tem um amigo que trabalhava com a gente na produção, chamado Benê Baruch, que era produtor lá da rádio, e o Benê Baruch ficava enchendo o saco do Edson Scatamáquia, que era o segundo cara da equipe, era o chefe da equipe de esporte. O Osmar era o diretor de esporte e ele é que fazia o dia a dia. Pô, deixa a gente fazer boletim aí, Edson, a gente é bom, pô. Aí um dia o Scata me pediu fazer um boletim. Aí eu fiz um boletim e comecei a fazer algumas transmissões como repórter. Aí eu saí da rádio e fui trabalhar na TV Gazeta. O próprio Edson teve na TV Gazeta uma época. Eu fiz reportagem num jornal de esportes que ele criou lá. Aí ele saiu, eu saí. E quando eu saí da Rádio Globo, eu trabalhava nas duas, aí eu resolvi que eu ia procurar emprego no esporte, né? Procurei emprego, tal, aqui não, fui lá na Gazeta de novo, o chefe já naquele momento não era mais o Edson Scatamáquia, era o Roberto Avalone, e o Avalone me contratou. Lá na Gazeta é que eu comecei mais ou menos a narrar, e não é que eu comecei a narrar porque eu pensei, eu acho que eu sempre pensei em ser narrador, mas nunca assim, fissurado, não, vou ser narrador, como é que eu vou fazer para ser narrador, quero narrar, mas eu sempre achei muito legal. Se alguém perguntasse, quer narrar? Eu diria, quero. Mas eu nunca... Aí lá na Gazeta você fazia reportagem e às vezes você não escrevia texto para fazer a reportagem.
você, quando era um evento, você narrava o evento, eu e os outros repórteres narravam os lances do evento e depois fazia uma passagem, colava umas sonoras e fazia a matéria para o ar. Era um jeito lá de fazer. E naquela época, eu estou falando 86, entre 86 e 88, naquela época você podia gravar o VT do jogo. Entendeu? Então jogava Botafogo e Flamengo, você ia no Maracanã, no nosso caso na Gazeta, jogava Palmeiras e Corinthians, você ia no estádio, e você podia levar o seu equipamento, que era uma câmera, um áudiozinho assim, sem sofisticação, sem equalização, sem nada disso. E você podia gravar o VT. Às vezes até ia, caminhão, botava a câmera e fazia uma transmissão mais simples, e você podia gravar o jogo inteiro. E tinha um programa sábado à tarde que eu apresentava, que tinha 1 hora e meia dedicadas, esse período dedicado aos jogos da semana. Aí eles faziam um resumo, um compactos de meia hora, 40 minutos, e botavam 2, 3 jogos, porque podia. E nessa onda, o Avalone me botou para narrar alguns VTs. Acho que a gente tinha o Solera lá, que era um dos narradores, o Perão ainda estava lá, Perão de Castro. Aí eu comecei a narrar algumas coisas. Quando eu fui para a TV Globo, eu fui para ser apresentador do Globo Esporte em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E fazia reportagem para o estadual, fiz reportagem. E comecei a narrar, na verdade, os VTs do Esporte Espetacular, que era domingo à noite, quando voltou o Esporte Espetacular. E o Esporte Espetacular tinha isso. Então tinha um jogo de tênis, Alcaraz e Federer. Aí alguém editava 5, 6, 8 minutos e a gente narrava em cima do VT. Aí eu fui fazer o primeiro carnaval em 90, aí eu fiz um jogo em 89, e aí eu acho que com essas narrações e com o que eles viram lá na Gazeta, eles acreditaram, no caso, que eu podia narrar. Me botou para narrar um, me botou para narrar dois, aí eu fiquei narrador, entendeu? Foi assim, não teve assim entrar na sala do diretor e falar, quero ser narrador, me bota para narrar. Foi exatamente assim, o primeiro jogo que eu narrei na TV Globo, jogo ao vivo, que foi só para São Paulo, era uma Copa do Brasil, nós estávamos na redação, assim, todo mundo sentado e tal, e um coordenador executivo de transmissão, chamado Adilson Perrone, olhou para o Círio José, que era o diretor de esportes, e falou, Círio, nós vamos transmitir Corinthians e Tiradentes tal dia? O Círio falou, vamos. Quem narra? Ele olhou para mim e falou, ele. Eu falei, eu? Escalado assim? Eu? Ele falou, quero. E fui narrar o jogo, entendeu? Aí narrei, aí o Luiz Alfredo saiu, foi pro SBT, aí a Copa do Mundo estava chegando, aí eu narrei um amistoso, Uruguai e Inglaterra, aí tinha essas narrações e tal, aí eu comecei a narrar para valer. Ô Kleber, você sentiu falta nesse ano de fazer mais jogos no estádio? Você acha que pode ser uma mudança que a Record, se você tivesse uma consulta, de começar a fazer transmissões em loco também? Então, eu acho que hoje em dia, assim, esse ano aqui, eu acho que a Globo fez mais jogos no campo do que ela estava fazendo, né? Eu acho que a transmissão no campo é legal, é bacana. Acho que hoje o público, de uma maneira geral, ele se acostumou, como a gente se acostumou a fazer jogo no estúdio. Eu acho até que é um mérito dos narradores, dos comentaristas, conseguir passar para quem está em casa mais ou menos o mesmo clima, o mesmo jeito de transmitir. Acho que a gente não comete muita falha na transmissão por não estar no estádio, né? Acho que não. Mas assim, o estádio é legal. Se eu decidisse, eu faria pelo menos 5 jogos por turno no estádio, entendeu? Eu acho que é um jeito de mostrar para o torcedor que você está fazendo, que você está indo no estádio, sabe? Você pode escolher 4 cidades e fazer um jogo aqui, um jogo aqui, um jogo ali, um no primeiro, um no segundo turno, tal. Acho que seria legal. Mas assim, é gostoso fazer jogo no estádio, claro que é gostoso. A qualidade das transmissões também, né, Kleber? Ajuda, câmeras melhores, mais recursos, isso ajuda também quem não está no estádio. É claro que o estádio, você tem o clima, você tem os seus olhos que podem
olhar para outros lugares que não só para a tela, né? Às vezes você pode salvar uma situação que a imagem da transmissão não está ajudando, né? Como às vezes na televisão, você fazendo no estúdio, você pode se quebrar porque perdeu algum lance, porque você fica na mão. Se o diretor de TV resolver botar um replay e na hora do replay sair um gol, sair um pênalti, você está vendido. Porque as pessoas acham, algumas, que a gente tem as imagens todas, né? A gente não tem imagens todas, a gente tem a imagem que você está vendo em casa, é a que eu tenho. Não tem nada de diferente, entendeu? Então você corre mais disso. É assim, meio agora... Vai ficar nessa aí, de um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, porque tem custo, porque tem tamanho de cabine, porque tem equipamento que não tinha, agora tem, né? Você podia fazer um jogo na cabine, ficava você, o comentarista e uma mesinha. Hoje fica você, 2 comentaristas, uma mesona, uma câmera, luz, né? Você precisa ter espaço, inclusive, para... Além de custo, porque para fazer um jogo tem que... Todo esse pessoal tem que ir para o estádio, entendeu? Aqui, né? Ou em qualquer lugar, tem que ir. E acabou virando um show, né? O pré-jogo, depois do jogo, o intervalo, né? Sim. Antigamente, quando você começa ali nos anos 90, o intervalo você não participava, né? O intervalo... Eu era apresentador do intervalo. Não, eu comecei apresentando intervalo. Sim, né? Exato. O Oliveira ia narrar o jogo, aí ficávamos no estúdio eu e o Juca Kfouri. O Juca era um comentarista que já não ia ao estádio, ficava no estúdio. O Oliveira ia para o estádio, no intervalo, assim, agora no intervalo, o Kleber Machado. Aí eu entrava, intervalo de jogo no Pacaembu, 0-0, vamos aos melhores momentos com o Oliveira Andrade. Juca Kfouri, o que você achou do primeiro tempo? E ele comentava, entendeu? Era assim. Aí um dia, o que eu me lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas isso aí lá por 90 e pouquinho, teve um jogo, eu acho que o jogo era fora, eu não lembro onde era o jogo, mas era fora. Não era no Rio, não era em São Paulo. E o Galvão estava fazendo o jogo. E o intervalo ia ser ou o Léo ou o Vanucci. E deu uma chuva no Rio, assim, daquelas. E os caras não conseguiam chegar. O cara que estava escalado não conseguia chegar, aí chamaram o outro, não conseguia chegar. Eu morava em São Paulo, não ia chegar, né? E aí ficou aquele negócio. E aí alguém sacou de pegar uma câmera, levar para a cabine, botar a câmera na cabine, o Galvão virar, ficar de costa para o campo e fazer o intervalo. Eu acho que foi assim que começou. Na minha lembrança, foi assim que começou. E acabou dando certo, fica muito mais quente, né? Fica, mas o narrador tem um pequeno tempo para ir no banheiro fazer aquele xixi break, né? Não dá para... Se der uma dor de barriga de 15 minutos, não tem como ir. Se o banheiro for longe... Só no final da transmissão. Agora, como que é, Kleber, em relação a isso? Porque é uma curiosidade. Vocês vão muito antes do jogo, aí vocês têm 90 minutos, já aconteceu de dar aquela vontade no meio da transmissão, aí tem a garrafinha, alguma coisa ali pra dar... Eu já ouvi falar de cara que usou garrafinha, eu nunca precisei usar garrafinha. Já segurei apertado, né? Porra, maratona de São Paulo, 2 horas, 3 horas de transmissão. Porra, quando o cara... Faltam 4 quilômetros, fala, puta... Quando acabava, saía eu e o Lauter, o comentarista, e a gente ganhava a maratona para chegar no banheiro. Uma vez eu saí no meio, mas não foi exatamente no meio. Uma corrida de Fórmula 1, a hora que acabou a corrida... sei lá o que eu fiz, eu passei pro comentarista, que eu acho que era o Reginaldo, aí eu falei, nós estávamos no estúdio, aí eu dei uma fugida pro banheiro. Mas normalmente não acontece, você tem que estar com algum problema, você tem que estar mal. Mas isso eu fazia o Arena, de vez em quando no intervalo do Arena, eu falava assim, vou ao banheiro, e ia pro banheiro e voltava. Mas você vai no relógio, vai cronometrando, qualquer coisa você corta no meio, né? Você arquiva um pouco de pipi. Inclusive, saudades do Arena, era a minha companhia quando eu voltava da escola. Eu gostava também. Kleber, eu quero falar um pouquinho da sua trajetória no carnaval, porque eu sou absolutamente apaixonado pelo desfile das escolas de samba, de passar a madrugada inteira, às 5 agora, já que o grupo especial do Rio tem 3 noites, e assistir tudo é algo que eu gosto muito. Queria que você contasse como foi essa sua chegada ao carnaval, como foi o convite, se em algum momento você teve dúvida ou se era algo já que você gostava e aceitou de primeira.
Eu gostava de assistir, assim, eu nunca fui assistir um desfile de carnaval sem estar trabalhando, entendeu? Acho até que é uma falha, devia ir. Eu nunca desfilei numa escola de samba e o pessoal fala que é uma experiência espetacular, né? Mas assim, a primeira vez que aconteceu foi, eu tinha acabado de chegar na TV Globo, eu fui para a TV Globo em 88 para trabalhar em São José, como eu disse. Aí logo em 90, maio de 90, eu saí de São José e vim para a TV, para a rede, mas no começo do ano, em fevereiro, tal, teve o Carnaval de 90. E aí um diretor nosso falou assim, você vai fazer o Carnaval. Eu falei, fazer o Carnaval? Como assim? Você vai fazer. Eu falei, mas por que será? Eu falei assim, eu acho, ele falou, né? Ele podia até saber, mas eu acho que vendo as transmissões, os VTs do Esporte Espetacular, vendo aquelas narrações do Esporte Espetacular e vendo uma ou outra transmissão, eles acham que você pode fazer. Mas era diferente, né? O Vanucci transmitia, era o Vanucci e o Bonner, eram dois narradores. E tinham dois caras que ficavam numa cabine, lá onde fica a estrutura toda da televisão. Você não ficava na avenida, você ficava numa cabininha, você não via a avenida, era só o monitor. Era o Léo no primeiro período e eu no segundo, naquele ano. Porque era a época da transmissão em pool. Era a Rede Manchete e a Rede Globo. A TV Globo e a Manchete, né? E eles dividiam a transmissão da seguinte maneira. Tinha assim, deste trecho aqui, a avenida é o meu braço, tá? Deste trecho aqui da avenida até este trecho aqui da avenida, aqui a concentração, aqui a dispersão. Daqui até aqui, esse trecho de avenida era o que eles chamavam de pool. Então eram as mesmas imagens para Globo e para Manchete, que era o desfile propriamente dito. Ala a ala, carro a carro, mestre-sala, porta-bandeira, bateria, era o desfile, o ala a ala. Aqui antes e aqui depois, cada um fazia por si, que era o que eles chamavam, a gente chamava de a parte do jornalismo. Então, para fazer isso, eles resolveram ter outros dois apresentadores. Então acabava o desfile, o Bonner, terminou aqui o desfile da Portela, daqui a pouco vem a Mangueira. Aí ia para o intervalo e voltava comigo. Bom, estamos aqui mostrando ainda a dispersão da Portela, repórter Tiago Franklin. Já estamos aqui com as imagens da concentração da Mangueira, Léo Dantas. E essa parte cada um fazia por si. E o desfile acabava começando, né? O cantor dava o grito da escola, a bateria começava a fazer o aquecimento, eles começavam a conversar ali, conversar figuramente, né? com a plateia ali do setor 1. Então começava a ter o esquenta do desfile. A outra escola às vezes ainda estava terminando o último carro, e aí você fazia uma narraçãozinha. Aí começava a contar um pouquinho da história do enredo e tal. Isso foi um ano, outro ano, aí parou. Aí eles mudaram o sistema, passou a ser um narrador só. O narrador fazia tudo, a concentração, a dispersão, o desfile propriamente dito. Você só tinha... Quando você vê na televisão que entra uma arte, que aí começa o desfile ala a ala. Antes disso, aí não tem mais jornalismo, só se acontece alguma coisa extraordinária. E eu fui fazer de novo, acho que em 92, 91, 92, eu acho, em São Paulo. Porque mudou o narrador de São Paulo, não sei o que aconteceu, e eu comecei a fazer, eu dividi com o Tramontina uma época, uma escola cada um. Aí eu parei de novo, aí fiz em São Paulo, e aí uma época os caras... O Vanucci saiu da Globo, o Bial fez 1 ou 2 desfiles, Pedro Bial, e aí por alguma razão eles pegaram 3 caras e fizeram pilotos de desfile, né? Cada um gravou um trecho lá de um desfile antigo, e aí me escolheram para fazer. Aí eu fiquei de 2001 a 2009 fazendo o Rio.
Ia para o Rio, ficava no Rio, ia para as escolas, ia para os barracões. Fazia o campeonato carioca. Pegava sempre a final. Pegava quase sempre a final da Taça Guanabara. E ela acabou entrando meio no calendário do carnaval, né? No sábado de carnaval tinha a final da Taça Guanabara, tinha um jogo bom, às vezes era até um clássico e tal. E aí eu comecei a fazer, depois eu voltei para São Paulo, fiz mais uns 3 em São Paulo. Pô, eu devo ter feito uns 15 carnavais. Eu achava legal, achava bem legal. Acho que é um produto artisticamente espetacular. E Kleber, só para continuar no nosso carnaval, para não perder o fio da meada. Não, claro, pô. Eu fiz um curso de jornalismo carnavalesco com o Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada, que é uma referência na cobertura de carnaval aqui no Rio. E eu fiz a pergunta que eu vou te fazer para ele e vou te passar a resposta para ver se você concorda. Eu perguntei para ele... Você dá a resposta depois. Por que tantos jornalistas esportivos narrando o carnaval, tanto na Manchete, como Paulo Stein, quanto na Globo, né, uma sucessão. Então eu queria saber o seu parecer e vamos ver se vai ser igual ao do Anderson. Uma vez me contaram uma história que um diretor de jornalismo da TV Globo de São Paulo estava no controle e não sei qual era o evento, e o Esporte que estava fazendo o evento, e o Esporte começou a passar de um profissional para o outro, narrador para o repórter para outro repórter, voltou para o cara, ficou assim. Aí disse que ele olhou e falou assim para um cara do jornalismo, falou, pô, por que a gente não consegue fazer igual? A gente do jornalismo. Hoje eu acho que seria muito mais fácil você pegar um apresentador do jornalismo e colocar para fazer carnaval. Mas continua sendo, né? Fez o Vanucci, fiz eu, fez o Luiz Roberto, faz o Alex, acho que o Everaldo está fazendo em São Paulo. O Carlos Gil fez o Grupo de Acesso do Rio. O Gil fez o Acesso do Rio. Eu acho que é a nossa formação. Sérgio Maurício fez na Band, a Glenda. Né? O Paulo Stein. Eu acho que é uma coisa simples. É o nosso hábito de fazer evento ao vivo. É a nossa necessidade de fazer eventos sem texto. Por mais que você tenha lá a sua frase, o seu negócio, que até hoje, acho que hoje em dia tem muita frase repetida, né? Acho que as pessoas hoje, os nossos colegas estão falando muito a mesma coisa em todo jogo, que não gosto muito. Mas você sabe que um jogo de futebol, né? Vão entrar 2 times, o cara vai tirar um sorteio, um vai para cá, um vai para cá, começa o jogo, um tenta atacar, o outro toma a bola, vai para o ataque. Mas como isso vai acontecer, você não sabe. E você não consegue escrever o improviso, né? Do mesmo jeito, uma transmissão de carnaval. Você tem um livro de cada escola, que não sei se você já chegou a ver na produção da TV Globo, é uma coisa espetacular. Que tem a foto da fantasia, que tem a foto do carro, que tem a foto, que tem a ala, cada página é uma ala, é um carro, conta mais ou menos um detalhe, quantas garrafas PETs foram usadas, ou aí eu, por exemplo, pegava alguma coisa de história, se era aqui é o navio que trouxe a família real. Aí eu dizia, a família real veio para o Brasil em 1808, parou primeiro em Salvador, depois veio para o Rio e saiu de Portugal porque Napoleão ia invadir Portugal, o rei se pirulitou. Eu pegava algumas coisas assim, sabe, de história. Mas assim, você sabe que vai ter desfile, que vai aparecer a comissão de frente, que veio abre alas, que vem a ala, que vem o mestre e a porta-bandeira. Agora, o que vai acontecer ali, você não sabe. Se um carro vai quebrar, se a escola vai abrir, se, como já aconteceu, né, se a porta-bandeira vai tropeçar, se vai quebrar o salto, você não sabe. Se vai chover, se vai o carro prender no fio, você não sabe. Né? No fio não, porque não tem fio. Como aquele acidente da Gaviões, por exemplo, né, que derruba a caixa de som, isso. Sabe? Às vezes quebra o eixo do carro, o carro vem para cá e bate. Você não sabe. Então eu acho que o pessoal do esporte está mais habituado com esse improviso, em descrever, em retratar, em contar o que está acontecendo ali na hora.
Acho que é por isso. A resposta do Anderson foi exatamente essa. Ele me devolveu com uma pergunta. Você conhece profissional, jornalista de outra editoria que segura mais tempo de transmissão no improviso do que alguém do esporte? Pois é. Então, porque não é, porque na verdade não segura, porque não é o modo de operar. Sim. Agora, o dia que caíram as Torres Gêmeas, o Carlos Nascimento ficou no ar. O dia que acontece alguma coisa, o fulano vai lá pro ar e fica... Porque você... Claro, você começa a ter ajuda. Eu estava em Atlanta, estourou uma bomba. Aí nós voltamos pro estúdio, eu entrei pro estúdio, era o único cara de vídeo que tinha, e ficou lá com 3 caras que tinham cargo de chefia lá, que a gente tava... E eles começaram a ouvir a CNN, não tinha internet, mas ouvia. Aí os repórteres começaram a entrar pelo telefone, da rua, e você faz, né? Você acaba fazendo. Acho que... E outra coisa, né? Você vai fazer um jornal, quando você vai fazer um telejornal, mesmo a gente do esporte, você vai ter uma entrada no jornal da Record, no Jornal Nacional. O cara te dá um tempo. Então você não pode ficar falando aleatoriamente. Você pensa, às vezes você escreve um texto para dar aquele tempo que ele quer. Você tem 1 minuto e 15. Aí o cara vai, 30, faltam 10, devolve. E assim é o repórter. Quer dizer, o repórter, você vê que hoje em dia, antigamente o cara entrava com um papelzinho, né? Hoje o cara entra com o telefone, né? Olhando aqui, ele tem anotação e tal. Mas tem um tempo, então é mais fácil pra gente que tem todo o evento para fazer de improviso do que o cara que tem 1 minuto e meio e não pode estourar. Você acha que vai ser engraçado, pra gente falar assim, a Copa do Mundo de 26 com Galvão em outra emissora? É diferente, né? Você acha que pode rolar um Bem Amigos do SBT ou Bem Amigos da Rede Globo? Eu acho que ele não vai falar Bem Amigos da Rede Globo. Bem Amigos do SBT, acho que ele vai falar. Pode ser que escape, porque pode escapar. Mas assim, eu acho assim, do mesmo jeito que eu acho que fazer o Campeonato Brasileiro numa outra televisão, como a TV Record, foi interessante, foi sedutor, eu acho que para ele e para a televisão é uma marca, é um marco. Você voltar a ter outra emissora transmitindo a Copa do Mundo. Pô, quisera eu que fosse a nossa, que teve na disputa, teve na briga, teve tentando comprar a Copa do Mundo, e a gente ficou torcendo para rolar a Copa do Mundo. Como eu fiquei torcendo quando eu estava no SBT, para o SBT comprar o Campeonato Brasileiro, que ele esteve perto de comprar. E aí, né, é uma disputa que hoje tem, que custa dinheiro, que tem uma série de negociações. Então, eu acho assim, acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. Espero que eles façam um trabalho bom, acho que vai ser bacana, porque quando o Galvão saiu da Globo, e ele foi para... Ele acabou indo para a Amazon, né? Eu saí da Amazon, ele foi para a Amazon e eu acabei saindo da Amazon. Mas os caras chegaram a comentar, alguém escreveu, eu não lembro quem foi, que ia ter algum jogo, que ia estar o Luiz Roberto na Globo, eu na Record e o Galvão na Amazon. É que, por circunstância, nunca vai ser igual, né? Não vai ser no mesmo horário, né? A gente faz um horário, a Globo faz no outro e a Amazon faz um sozinha. Mas tinha rodada, e eventualmente, se acontecesse, por exemplo, de na última rodada serem todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário, e ele narrasse, o Luiz narrasse e eu narrasse, nós íamos estar os 3 narrando no mesmo horário. É legal, eu acho legal. Só de alguém pensar nisso, eu acho que a gente já fez alguma coisa. E o relacionamento de vocês, assim, depois da Globo? Você ainda continua próximo a eles? Porque o Galvão, já vi você fazendo algumas coisas, o Luiz também, eu vejo vezes quando vocês trocando mensagens na internet. Como que essa distância meio que a amizade ficou um pouco mais afastada por causa de um treinamento? Faz tempo que eu não falo com o Luiz Roberto, acho que a vez mais recente que eu vi o Luiz Roberto deve ter sido na final da Copa do Brasil no Maracanã. Do ano passado? Do ano passado? Quem foi o ano passado? Foi Flamengo e Atlético. Isso. Flamengo e Atlético. Acho que foi esse jogo. A gente chegou no Maracanã e aí nós cruzamos lá no corredor do Maracanã e fomos tomar café e tal. Acho que foi nesse jogo. O Galvão eu não vejo faz tempo. Conversei com ele, acho que a mais recente que eu conversei com ele foi quando ele foi chamado para ir para a Amazon.
que aí ele falou comigo e tal, mas faz tempo. Mas assim, é muito... Porque assim, mesmo quando a gente trabalhava junto, a gente nunca estava junto, né, no evento. Se eu tô, ele não tá. Se ele tá, eu não tô. Se nós estamos, o outro não tá. Então, assim, a gente se cruzava mesmo em Copa do Mundo, aí Olimpíada, aí às vezes nas últimas Olimpíadas o Galvão foi, eu e o Luiz Roberto ficamos, então a gente se cruzava ali no estúdio e tal. Quando eu ia fazer o Seleção, de vez em quando a gente saía, ele me dava carona, a gente conversava mais. Mas assim, mas por circunstância, eu pelo menos não tenho nenhum problema com ninguém, e assim, a gente não... É com todo mundo, é assim. Às vezes até eu mesmo fico meio enjoado, falo, pô, fulano de tal, viveu falando comigo, nunca mais me ligou. Aí eu paro e falo assim, porra, mas eu também não liguei pra ele. Ô Kleber, você ficou um pouquinho assim, que a Record ela poderia ter pego a Fórmula 1, né? Foi uma das empresas que disputou com a Globo. Queria voltar a narrar a Fórmula 1? Eu acho que seria acho que a Fórmula 1 é um belo evento. Acho que a Fórmula 1 sempre foi um belo evento. Do mesmo jeito que eu fiquei chateado, triste, quando eu estava na Globo, né? Eu fiz a última temporada da Globo, né? Que foi a temporada da pandemia. Foi a temporada da pandemia, nem teve todos os grandes prêmios, não teve Grande Prêmio do Brasil e tal. E como os comentaristas eram o Luciano Burti e o Felipe Giafone, os dois moram em São Paulo. E e tinha para narrar eu e o Luiz Roberto. O Galvão não estava trabalhando, porque o Galvão estava já no time que ficava em casa. O Luiz Roberto e eu, a gente ia para os estúdios e tal. E aí, para pegar o Giafone, o Burti, botar no avião, em plena pandemia, para eles irem para o Rio, acabou fazendo as corridas de São Paulo. Então eu narrei muitas, o Everaldo narrou algumas, e aí ficamos fazendo aqui. Então eu fiquei triste quando saiu, né? Acho que a Bandeirantes fez um trabalho muito legal, muito bom. Foram 5 temporadas que a Bandeirantes fez uma cobertura assim, bem interessante, bem bacana. Eu também lamentaria, sair da Bandeirantes. E aí quando começou o papo, a Bandeirantes não vai ficar, a Bandeirantes não vai ficar, já no SBT a gente falava da Fórmula 1, e aí na TV Record rolou, vamos fazer. Aí tem quem fale que fez proposta e acabou não dando certo, mas eu acho que seria, porque a Fórmula 1, ela entra muito naquilo que a gente falou lá no começo do nosso papo, quando vocês falaram de plataformas, novidades. A Fórmula 1 conseguiu, acho que muito em função dessa nova administração, que apesar de ter um italiano, né, o Stefano Domenicali, como o líder da Liberty, que é uma empresa americana que comprou a Fórmula 1, ela tem uma visão americana, né? O comentário da Netflix foi um estouro. Aproximou o público dos personagens da Fórmula 1, fez o público conhecer chefes de equipe, fez o público ter uma identidade um pouco maior com os pilotos, que ficaram mais... nem sei, acho que eles nem queriam, mas tinha contrato. Mas, e eu acho que rejuvenesceu o público da Fórmula 1. Isso, os aplicativos, o aplicativo da Fórmula 1, que você pode ver corrida em inglês, em português, na língua do teu país, na tua língua, né? Então acho que isso, então eu adoraria se tivesse feito, acho que seria, e acho que é um evento assim bem interessante. Não importa se vai dar audiência que dava quando o Ayrton Senna corria, não é essa a questão, mas acho que é um produto sim, de boa qualidade e que pode ter um público bem amplo. Kleber, como é que você está projetando a Copa do ano que vem sem narrar pela primeira vez, depois de tanto tempo? E qual a sua opinião sobre a expansão para 48 seleções? E como que foi o papo também você teve com o Ancelotti? Há 5 dias, como que foi esse papo também? O Galvão diria assim, não sei se eu não vou narrar. Opa! Não, tô brincando, não tenho nada. Ninguém me quer. Quem vai fazer a Copa é a Globo, o SBT e a Cazé, né? Tem a TV, tem o Sport TV também, tem a N Sports, que vai fazer ali em parceria com a SBT. Não, mas então, vai fazer junto com o SBT, vai ser a mesma transmissão. Vai ser uma rede, né? SBT e N Sports, vai ser a Globo, o Sport TV, com um número de jogos diferentes, né? A Cazé faz todos, a Globo faz metade, o Sport TV faz metade. Eu acho que são 104 a Cazé, 52 a Globo, 52 o Sport TV e 30 e alguma coisa
O SBT... mais jogos da seleção, né? Os jogos da seleção são garantidos no SBT. Eu não sei se são 30 e poucos mais a seleção ou se são 30 e poucos incluindo a seleção. Não sei. Mas eu sei que o SBT faz os mesmos jogos da Globo e do Sport TV. Mas você pode hablar, Kleber. De repente uma TV argentina te chama. Vai que é. Visto que estava acá, Messi, grande Messi, el mejor. Messi es mejor que Pelé. Não. Mas assim, não tenho nada. Assim, às vezes você fica pensando, putz, podia rolar uma rádio. De repente, podia rolar da Record fazer programa de lá, por exemplo. Seria, eu acho que seria legal, entendeu? Você fazer um programa diário, o programa de domingo que a gente faz, seria legal. Mas assim, é do jogo, é da vida. Vai dar para ver a Copa. O Ancelotti, assim, uma boa impressão. É um cara discreto, contido, mas que conversa, que dá risada. Antes lá nós passamos por alguns lugares da televisão, ele falou da Ferrari, ele falou da Itália, ele falou de futebol. E no programa, ele do jeitão dele, entrou bem no clima, ele viu umas reportagens da cidade onde ele nasceu, de amigos dele, um primo dele, que a TV conseguiu fazer uma reportagem. Ele ficou assim, parece que bem tocado com o negócio. Ele não se recusou a responder nada, né? Ele até deu respostas que normalmente a gente não está acostumado a ver, né? Por exemplo, você imagina que você pergunta para um técnico brasileiro, fulano vai para a Copa? O que ele responde normalmente? O Estevão vai para a Copa? Sim, vai para a Copa. E o Vinícius Júnior? Vai para a Copa. O Neymar com 60% não vai para a Copa. O Vinícius com 90% não vai para a Copa. Goleiros, ele falou, Alisson, Ederson, Bento, John e Hugo. Ele falou 5 goleiros. Você imagina que desses 5, 3 não, né? Se ele não resolver levar 4, acho que não. Então ele falou, ele foi assim bem claro. Acho que não precisa falar da qualidade dele, da experiência dele, da carreira dele, dos títulos dele. Lógico que ele está vivendo. Ele falou, inclusive, eu perguntei para ele, mas vem cá, você precisava isso? Isso foi uma questão meio assim de um desafio pessoal? Ele falou, claro, um desafio, uma honra, trabalhar numa seleção. Ele nunca trabalhou em seleção, né? Ele foi auxiliar do Arrigo Sacchi em 94. Foi a primeira experiência dele como treinador. Ele foi auxiliar técnico do treinador da Itália de 94. E ele não precisava pegar essa, né? Porque ele sabe que vai ser difícil, cobrança. Mas ele, assim, muito tranquilo, parece muito claro na cabeça dele o que ele tem, o que ele precisa, como ele vai montar, as dificuldades e as possibilidades. Eu tive uma ótima impressão, pessoalmente, do que a gente já tinha da carreira do cara, né? Ô Kleber, só para te colocar em uma saia justa, mas só que tem que ir para ferrar seus amigos de trabalho. Eu posso não responder. Você trabalhou com Casagrande, centroavante. Com Caio Ribeiro, centroavante. E agora com Ricardo Lucas, vulgo Dodô. Certo. Desses 3, qual que era melhor de bola? Qual que era o melhor e qual que você escalaria para jogar com o Kleber Machado na pelada ou no time da Record, fazendo sua dupla de ataque? Olha, eu acho que assim, de habilidade, de técnica, de plástica, o Dodô. Mas, entre os 3, se eu fosse fazer o pódio, quem jogou mais como centroavante, o Casagrande jogou mais que os 2. Na soma total, entendeu? O Casagrande era um jogador muito inteligente. O Dodô também, o Caio também. O Caio muito tático, muito... né? Além da técnica, era um cara muito tático, esforçado, sabia ajudar o outro cara do ataque, que ele pega mais uma dupla de ataque, né? O Dodô com habilidade, com uma qualidade de conclusão. Nós fizemos uma entrevista com o Romário, a repórter perguntou pro Romário, e o Dodô? Ele falou, pô, isso aí eu respeito, fazer cada puta gol e tal. Então o Dodô foi um centroavante de muita qualidade. Agora, na soma de tudo,
Eu acho que o Casagrande tinha força física, o Casagrande tinha a habilidade, uma tabela, ele sabia fazer tabela, sair para os lados, e o Casagrande era muito inteligente para jogar. O Casagrande podia jogar de meia direita com o Careca ou de centroavante com o Sócrates. O Casa tinha um repertório muito grande. O Casa está se não está entre os 10, entre os 15, 20 que nós vimos, certamente. O Casa eu lembro já dele no final da carreira, quando ele volta pro Corinthians, aí tem aquela passagem rápida pelo Flamengo em 93 ou 94. Então já era o outro Casagrande, né? Já era um Casagrande mais paradão, né? Era um bom Casagrande, de bola alta, de presença de área, mas assim, o Casa, quando ele aparece no Corinthians, que ele tinha 18 anos de idade, ele joga naquele Corinthians da democracia e tal, Zenon, Sócrates, o time era muito bom, né? O Casa era um jogador, assim, muito fácil de se adaptar a qualquer circunstância do jogo, né? E fazia gol pra caramba, cabeceava bem, fazia gol, tanto é que lá na Itália, ele ficou mais versátil ainda. Ele conta para nós uma história que um dia o técnico, eu não sei se foi no Torino ou no Ascoli, o técnico chegou para ele e falou assim: topa jogar de líbero? Caraca. Ele falou, líbero? Ele falou, mas por quê? Porque nós vamos jogar contra o Milan e vamos precisar disso. Ele jogou de líbero. Então ele é um cara muito fácil de entender o que precisa fazer no jogo. Primeiramente, muito obrigado. Vou deixar teu fã começar aqui, depois eu termino, porque foi muito bacana recebê-lo aqui depois de alguns anos, a gente tentando esse papo. Muito obrigado de coração por você ter aceito esse convite. Espero que a gente se conheça pessoalmente, a gente não se conhece ainda. Claro. Espero que nessas andanças do futebol a gente se esbarre, que a Record libere você fazer o jogo no Newton Santos ou aqui no Rio de Janeiro. A gente é combinado de eu ir para o Rio um dia e fazer aí no Rio, né? Vocês moram em Volta Redonda? Moro em Volta Redonda. Você já veio? Você falou que gravava algumas coisas na Barra. Eu gravo na Barra. O estúdio do podcast é na Barra, mas como você é um convidado que a hora que você chamasse, a gente tinha que trazer, você tá aqui no estúdio alternativo aqui pra gente conversar. Vou pegar um dia que eu vou conseguir ir pro Rio, fico lá terça, quarta e quinta e gravo um dia lá e tal. Mas acabou não rolando muito. Eu, por mim, é pro Rio toda semana, entendeu? Mas aqui não dá. Não, quando vier, é só avisar que a gente faz de novo. Aqui tranquilo. A gente pra mim, vai ser uma honra conversar. Tem muitas histórias pra gente... Achamos outro assunto. Assunto é que não falta. Deixa o Léo encerrar, depois eu volto, Kleber. Ficou um monte de perguntas que seria legal fazer, então a gente faz Já fazemos o episódio 2. É isso aí. Kleber, TF, obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Realmente eu sou muito seu fã. Todo mundo que me conhece sabe disso. Se tem o Kleber narrando, pode ter certeza que eu vou assistir com a transmissão dele, não importa nem se tem outras opções. Sempre achei você um profissional muito completo, bom narrador, bom comentarista, bom apresentador no Arena, nos jornais que você participava, o Carnaval, que mostra também o quanto o jornalista esportivo pode ser mais completo, pode estar antenado a tudo, mesmo trabalhando com esporte. Essa é uma lição que você me deixa enquanto profissional. Então, obrigado pelo carinho, pela atenção, parabéns pela carreira e até a próxima, até o episódio 2. Eu que agradeço o seu carinho, suas palavras, muito legal. Acho que você falou um negócio que é muito interessante, às vezes, e até um recado para a garotada que está começando e querendo ser jornalista esportivo. Jornalista é jornalista, né? Não é. Você pode estar no esporte, ficar no esporte, trabalhar a vida inteira no esporte, mas é fundamental. Do mesmo jeito que quando às vezes eu ia conversar com um editor de um telejornal e eu perguntava sobre tal assunto esportivo, eu falei assim, eu não sei, eu não acompanho. Eu falei, tá na capa dos jornais. Precisa acompanhar, precisa saber. Se está na capa do jornal, precisa saber. Na época ainda a capa do jornal era referência, né? Hoje, se está na home de um site que o Tite foi para o Cruzeiro, você tem que saber que o Tite foi para o Cruzeiro. Que o Dembélé ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA, você tem que saber, né? Seja você jornalista esportivo ou não. Do mesmo jeito que você tem que saber as notícias gerais para você conseguir fazer isso que vocês estavam falando. Falar de improviso, porque acontece. Eu já tive na Olimpíada e explodiu uma bomba, e eu já tive no Carnaval e caiu o prédio, o Palace. Palace 2. Entendeu? O prédio caiu durante o desfile. E aí você tem que falar do acidente, você tem que falar da tragédia. Inclusive, Kleber, essa chamada sua sobre o Palace, o primeiro repórter que entra ao vivo com você chamando durante a transmissão foi meu chefe, na Band aqui em Barra Mansa, Adriano Lizarelli, foi repórter da TV Rio Sul, e ele conta essa história
pra gente, já contou essa história várias vezes. Eu lembro assim que foi... Pô, começou o negócio, eu falei, putz, e agora, né? E fica uma situação, o que você faz? Eu não me lembro mais, mas assim, o carnaval deve ter ficado meio em segundo plano, né? O desfile do carnaval passou a ser flash dentro da cobertura. Claro, até você montar toda a estrutura para fazer a cobertura. Porque a televisão, tem cara que acha que liga na tomada e sai com a imagem, né? Não tem que ir e tal. Mas, não tem função, tem nada. Mas super obrigado, Léo, pelo carinho. Kleber, obrigado de novo. Valeu pelo carinho. Valeu pelas encheções de saco que eu tenho aqui contigo no WhatsApp, essas tentativas. De novo, agradeço a Record. É uma honra ter terminado o nosso ano aqui no Resenha com TF contigo. Acho que a gente termina com chave de ouro. Um convidado desse tamanho, um cara que é uma referência jornalisticamente falando, não apenas a narração. Um cara, como o Léo disse, é um cara que é uma referência nesse nosso meio. E você é um cara que eu posso chamar de eclético. Eclético. É o nosso eclético Kleber Machado. Obrigado demais, Thiago. Obrigado, Léo. Obrigado a você que acompanhou. Espero que você tenha gostado. Vamos combinar. É sempre bom conversar. E é isso que você falou. Tem sempre assunto. Hoje a gente falou, vocês perguntaram. Amanhã a gente fala de Campeonato Brasileiro. Depois a gente fala de Copa do Mundo. Sempre tem assunto para uma boa resenha. Kleber, obrigado. Suas redes sociais, para postar mais, fazer mais público. Oficial_ Kleber Machado, se eu não me engano. Eu vou colocar na edição certinho aqui. Oficial_ Kleber Machado. Eu nunca lembro se é Kleber Machado _oficial, mas acho que é Oficial_ Kleber Machado. A ordem dos fatores não altera o produto. Não, se colocar Kleber Machado na busca, vai achar você. Kleber Machado, você tem Twitter? Não tem. O Kleber Machado foi o maior fake da história do Twitter. Pô, ganhou o melhor fake da revista Vejo, né? Kleber, obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe, você e sua família. E até a próxima, meu amigo. Obrigado, grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Deixem um like, inscrevam-se. Tem resenha ano que vem. A gente continua aqui com mais uma temporada. Será a 5ª temporada do nosso Resenha com TF. Vamos ver se a gente bate finalmente os 100 mil inscritos. Né? Estamos quase 90. Vê se a gente bate os 100 mil. A gente merece, né, Kleber? Pô, trazer o Kleber Machado é difícil. Tchau, gente. Um abraço. Fique com Deus. Até o ano que vem. Valeu.